Oi, meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, eu sou a Carol Oliveira, estamos entre livros e mundos. E hoje, nosso The Best Reading, é isso, o nosso The Best Reading do ano, nossas melhores leituras do ano, eu vou contar pra vocês algumas das HQs e outros livros que me encantaram e que eu favoritei. Bom, começando com as HQs, primeiro com Bom Dia Socorro, do Paulo Moreira, que foi uma campanha coletiva lá pelo Catarse. É uma história, assim, divertidíssima sobre duas amigas, ou duas conhecidas, onde elas mandam muitos scraps de WhatsApp umas para as outras, e até que elas acabam entrando tanto nessa pira de scraps que elas acabam fazendo umas batalhas, e é muito engraçado. É uma leitura que vale muito a pena, super divertido, leve, boas gargalhadas. Então, Paulo Moreira, uma leitura nacional divertidíssima. O próximo, Arlindo, sem dúvidas, 5 estrelas, da Ilustra Lu. Uma HQ toda cheia de cores, ambientadas nos anos 2000. Tem muita referência de Sandy Júnior e Walkie Talkies, MP3, MSN. Tem coisas bem da nossa época Millenniums. Conta a história de Arlindo, um jovem, né, no auge dos seus 17 anos, onde ele tá descobrindo a sua sexualidade. Então, a Ilustralu mostra essa história do Arlindo, essa jornada, essa descoberta e aceitação dos outros para com ele de uma forma muito, muito fofa e emocionante. Leia Ilustralu. Outro livro que foi também uma campanha coletiva lá no Catarse, da biblioteca, da editora Moby Dick, A Baleia Biblioteca, é do Zidrow, com a Judith Van Stedel, acho que é esse o nome. Conta a história dessa baleia, que a gente não sabe exatamente quantos anos ela tem, mas que dentro dela existe uma biblioteca onde ela empresta livros para toda essa população marítima, né? E conta a história de uma forma para a gente refletir sobre a caça às baleias, sobre a amizade, sobre as palavras e sobre compartilhar momentos e sentimentos. É uma HQ muito profunda, cheia de reflexões e muito bonita. Tem uma baleia que fica ruborizada. Gente, isso é muito fofo. Por fim, a última HQ, que foi a última leitura de HQ desse ano, Corpo Público, conta uma realidade, assim, de nós mulheres sobre uma sociedade onde sempre fala como nós devemos nos portar, ou devemos agir, ou devemos nos vestir. E essa HQ ela traz esse questionamento muito forte sobre o que fazer, o que ser, como se portar, como não se portar e o que ser mulher. Também mostrando a visão de outros homens e para mostrar também que nós não precisamos fazer o que a sociedade diz que a gente precisa fazer. Então, Corpo Público é uma HQ bem atual e cheia de muitas questões para refletir. Sobre as leituras. Caso você já tenha visto o último vídeo daqui do canal, ele vai aparecer aqui no card, que é Porto Seguro, cheio de referências musicais. Assistam, lá eu falo muito mais sobre esse livro, um autor nacional, um livro nacional, com referências de Blitz, de outras bandas, sobre Porto Seguro, sobre literatura, sobre amizade e também sobre escolhas. Então, 5 estrelas para essa leitura nacional que foi super rapidinha, leve, um clichê adolescente, comédia romântica, muito fofo. A Arte Importa, de Neil Gaiman e Chris Riddell, que são os mesmos autores e desenhistas, ilustrador, da Coraline. Tem um vídeo também falando sobre esse livro aqui no canal, onde eu comentei com vocês que esse livro me tirou um pouco do estado de inércia
mostrando sobre a nossa arte, que seja ela qual for, ela importa, o que você faz é importante, e o mundo precisa da sua arte para que ele seja melhor. Então, se alguém falar para você, olha, isso não é bom, isso não tem importância, não, se isso importa para você, a sua arte também importa. Então, esse livro fala muito sobre isso. Eu panfletei muito esse livro durante muito tempo, porque vocês sabem, eu sou leitora beta do Pedro Ivo, criador do Cidadão em Comum, tanto o HQ quanto o livro e também o Entre Mundos. O Entre Mundos ele vai aparecer aqui em algum lugar, porque também foi um livro favoritado, o primeiro thriller nacional que eu li. E é surpreendente, assim. É uma história cheia de plot twists, um plot twist atrás do outro. E temos Cidadão em Comum, que vai virar uma série com a direção de Fernando Meirelles, que é o mesmo diretor de Cidade de Deus. Também tem um link aqui, um card, vou deixar tudo também no box da descrição, falando sobre Cidadão em Comum. Bom, chegamos nos 4 melhores livros desse ano. E eu vou falar por ordem de como isso mexeu comigo. Primeiro, A Biblioteca da Meia-Noite. Foi um adquirido da Bienal. Tem um vídeo aqui falando sobre os adquiridos da Bienal. Era um livro que eu não estava esperando muito, estava com a expectativa bem baixa. Tem uma premissa super interessante. Conta a história de uma moça que meio que tá desistindo de tudo, desistindo da vida, e ela decide pôr um fim nessa história. E eis que ela surge, aparece na Biblioteca da Meia-Noite, onde ela encontra seus livros de arrependimentos e todos os sis que ela poderia ter vivido. Ah, e se eu tivesse casado com tal pessoa? E se eu tivesse estudado isso ao invés daquilo? Então, a partir disso, ela começa a pegar livros da biblioteca com a ajuda de uma pessoa e ler esses livros. Só que ela começa a viver essas histórias. Então, ela começa a entender o que ela seria se ela tivesse tomado determinadas opções. Quem sabe? Esse livro me tirou da bolha, assim, de um jeito inexplicável. Me fez ver que realmente a gente não precisa olhar para o passado e se arrepender das coisas que a gente não fez. Não fica se lamentando por uma coisa que você não fez no passado. Olha para frente e continua, faz o seu melhor, faz o que você tem que fazer para você atingir o seu objetivo. Então, esse livro me mostrou como sair da bolha, assim, de uma forma a continuar, de fato. É uma leitura muito interessante e inesperada. Paula, da Isabel Allende, que vocês já sabem que é a minha autora favorita da vida. Esse livro é visceral, muito visceral. Conta a história da Isabel Allende, a história da filha dela em forma de cartas, de quando a filha dela ficou doente. A filha dela foi diagnosticada com porfíria e ela ficou internada, ficou em coma. E esse livro, a Paula conta toda a trajetória, desde quando ela soube da internação da filha até as suas memórias mais antigas, o desenrolar das suas obras, um pouco mais sobre, como se diz? Um pouco mais sobre os detalhes de cada obra dela ao longo desses meses em que a filha dela ficou internada. Recentemente a gente assistiu a série da Isabel, que tem no Prime Video, e tem muitos detalhes, tanto desse quanto de outros livros. Então é uma leitura, assim, forte, tem alguns gatilhos, principalmente em questão psicológica, de doenças, enfim. São memórias dela muito fortes presentes aqui nesse livro. Bom, os 2 melhores livros do ano, na minha opinião, nas minhas leituras. Longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Meu primeiro contato com a autora. Uma história completamente profunda, cheia de ficção histórica, mas também muitos fatos reais. Caso você não tenha visto, tem um vídeo também falando só sobre ele, mas só para dar uma pincelada.
Longa Pétala de Mar conta a história de Victor e Rose, que é um médico e uma pianista, que se veem numa situação muito delicada, né? Entre a Guerra Civil Espanhola, ao golpe de Estado no Chile e a queda de Pinochet. Dentro, assim, de toda essa bagunça que acontece, nós temos também a presença de Pablo Neruda, ajudando mais de 2.000 exilados espanhóis a irem para o Chile no Winnipeg. É uma história muito profunda, falando sobre amizade, sobre companheirismo, sobre preocupações em família, mas principalmente sobre a partilha, sobre a confiança. É um livro muito forte, muito forte, muito forte. Mais do que recomendado e panfletado, e 5 estrelas para esse livro. Deixa eu respirar. Clarice Lispector na cabeceira, Crônicas, foi o livro que me fez chorar em vários momentos, do começo ao fim, pela escrita, pela entrega, entrevistas que os escolhidos, né, para essa curadoria fizeram para a Clarice Lispector. Eu vou destacar uma delas, que é a que mais mexeu comigo, assim, de todas. É a 11ª Crônica. Ela é apresentada pela Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles conta desde quando conheceu a Clarice e alguns momentos delas juntas, até o momento em que a Lígia recebe a notícia do falecimento de Clarice. Essa crônica, ela se chama As Três Experiências. E uma das coisas que mais me mexeu assim comigo nessa crônica é quando ela diz sobre a escrita. Ela fala que amar os outros é a única salvação individual que ela conhece. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Uma das vocações era escrever. E para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Mais à frente ela disse que sempre restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia, ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera, e eu vou ao encontro do que me espera. Eu tenho medo de morrer, mas não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Quero morrer dando ênfase à vida e à morte. Essa crônica inteira é muito bonita. Nessa coletânea de crônicas da Clarice, todas as crônicas que foram selecionadas, elas fazem muito jus tanto a quem Clarice era, como o que ela queria transmitir em palavras para o mundo. Sobre o que ela é, né? Ela escreve para que as pessoas não se sintam sozinhas. Ela escreve de uma forma que as pessoas conseguem se sentir compreendidas. Então, esse foi o livro melhor, assim, que eu li esse ano. Espero que vocês tenham gostado de todas essas indicações, de tanto que eu falei aqui. Meus amores, não esqueçam de deixar o seu like, comentar aqui no vídeo se vocês já leram alguns desses livros ou HQs. Compartilha com os amigos, com outras pessoas. Compartilha no WhatsApp. Ajude a produtora de conteúdo. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. Tá bom, meus amores? E é isso. Um beijo e um cheiro. Até o próximo vídeo.